Na noite de hoje, nós teremos, conforme a nossa programação, a nossa Jussara e a nossa Manuela falando sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sendo assim, nós passamos a palavra para a nossa Jussara, que vai iniciar a exposição, e eu vou pedir às duas que, toda vez que tenha que passar o slide, me lembrem, tá bom? E peçam para eu avançar, ok? Então, boa palestra para todos nós. Espera aí, Ju, deixa aí. Pronto, tranquilo. Vamos começar. Mais ou menos. Boa noite a todos e a todas. Que o Mestre Jesus nos inspire, nos envolva em sua energia amorosa e que a gente possa levar o mais fiel possível aquilo que ele passou, os seus ensinamentos, dentro da nossa capacidade de compreensão. Gratidão. Como o Rui já falou, né, eu vou apresentar a primeira parte do capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Me coube os itens 1 a 17 deste capítulo. Pode passar, Rui, por favor? Que trata da ressurreição e reencarnação. O entendimento que havia nesse sentido, né, naquela época de Jesus, e traz até os dias de hoje, né? A reencarnação é um processo natural do espírito, da evolução do espírito. Então, este é o tema central dessa parte que eu vou apresentar. Pode passar, Rui, por favor. Bem, Kardec inicia dizendo que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Eles já tinham algum entendimento, mas muito incompleto, né? Eles acreditavam que um homem podia reviver, eles chamavam reviver dos mortos. Eles não tinham noções muito explícitas sobre isso, né? Sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Pode passar, Rui, por favor. Então, eles designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo veio a chamar mais adequadamente de reencarnação. Reencarnar, tornar a volta, tornar a reviver num novo corpo, né? Na vida material. A ideia de ressurreição supõe o retorno do espírito à vida física no mesmo corpo, o que a ciência já demonstrou ser materialmente impossível. A gente sabe que o espírito ressurge para o mundo espiritual após a morte, né? Acompanhado do seu corpo perispiritual, mas alguns, naquela época, ainda imaginavam, exatamente por não ter muito esse conhecimento, de que o espírito poderia retornar. Porém, eles acreditavam que poderia ser no mesmo corpo, retornar dos mortos, como eles diziam. Pode passar, Rui, por favor. Então, a reencarnação é a volta da alma, o espírito, à vida corpórea, mas em um novo corpo constituído e que nada tem a ver com o antigo. O dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Isso consta na questão 1010 de O Livro dos Espíritos. Kardec questiona os espíritos e eles confirmam dessa forma, porque a própria igreja, né, o dogma da igreja, fala muito em ressurreição da carne, né, mas não admite a reencarnação propriamente dita. Pode passar, Rui, por favor? Não se pode, pois, racionalmente, admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura, simbolizando o fenômeno da reencarnação. Mas como é chegado... Oi, eu que mexi aqui, peraí. Mas como é chegado o tempo de não mais empregar a linguagem figurada, os espíritos se imprimem sem alegoria e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa.
essa também é a resposta dos Espíritos nessa questão 1010A do Livro dos Espíritos. Eu acho que torna bem claro para a gente o sentido figurado e o sentido propriamente dito desse processo. Pode passar, Rui, por favor. Essas colocações que estão aí nos slides foram, com exceção dessa questão 1010, colocadas por Kardec no Evangelho, né? Então, naquela época, entre os judeus, os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, né? Os saduceus eram uma seita, lá na época de 248 a.C., né? Assim como tinha os fariseus, e eles eram extremamente materialistas. Eles acreditavam em Deus, mas como eles não esperavam nada após a morte, eles serviam a Deus com interesse de recompensas temporais. Eles acreditavam que tudo se acabava com a morte. Então, a satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Então, eles se preocupavam muito com as exterioridades, né? Para eles era apenas a vida física e depois era o final de tudo. Pode passar, Rui, por favor. Aí Kardec, então, veio nos trazer algumas passagens, né, de Jesus com os discípulos. Próximo, Rui, por favor. E veio Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, consta aqui, e interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus queria, na verdade, saber qual a observação dos discípulos com relação a tudo que diziam dele, né? O que as pessoas falavam sobre ele, a partir de todas as suas pregações, de todos os feitos que ele andava praticando, né? As curas. E então ele fez essa pergunta aos discípulos. E por aí a gente já vê mais ou menos essa ideia, né, de que existe a possibilidade do retorno do Espírito, né? Principalmente quando eles falam de alguns dos profetas. Então, pensar que Jesus poderia ser João Batista não tem lógica, porque João Batista foi contemporâneo de Jesus, tinha sido decapitado há pouco tempo, conviveu com Jesus, era primo dele, nasceu poucos meses antes, então não fazia sentido essa ideia, né? Poderia até ser alguns dos profetas, porém Jesus não confirma nem contesta. Pode passar, Rui, por favor? E aí, então, pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus, então, lhe respondeu: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. Simão dá a entender que Simão compreendeu que ali, diante dele, estava o Cristo. Então, teve uma intuição, uma revelação, como Jesus falou, né? Ele teve uma revelação por alguma inspiração, um processo mediúnico, mas ele compreendeu que Jesus era o Cristo. Essas passagens estão em Mateus, né? Capítulo 16, itens 13 a 17. Pode passar, Rui, por favor. Aí, após a transfiguração, também Jesus chama Pedro, Tiago e João, vai até o monte para orar, e lá ele se transfigura, né? Seu rosto se transforma, se torna resplandecente, suas vestes ficam um brilho luminoso, de uma brancura nunca vista, e aparece junto a ele Moisés e Elias. E após a transfiguração, os três discípulos ficam numa espécie de torpor, de sono, são envolvidos por uma nuvem,
ouvem uma voz, né, que essa voz diz que Jesus é o seu filho dileto, e quando eles voltam a si, Jesus já estava no seu estado normal. Pode passar, Rui, por favor. E eles então perguntam a Jesus: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Jesus lhe disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Essas passagens de Elias, a vinda de Elias, a vinda de João, já estavam preditas desde o Velho Testamento, né? E tinha, inclusive nos próprios testamentos, nos próprios evangelhos, de Marcos, de Mateus, de Lucas, falam sobre essa vinda de João Batista como precursor, né? Para abrir os caminhos para a chegada do Messias, né? Pode passar, Rui, por favor. Depois, a próxima passagem que Kardec nos traz é a conversa de Jesus com Nicodemos. Pode passar. Então, diz o seguinte: e havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Era um intelectual, um doutor da lei, integrante do Sinédrio. Essa passagem está em João, capítulo 3, itens 1 a 12. E Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite e pergunta a ele: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus lhe disse: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Jesus já diz aí bem claramente, né, a necessidade do renascimento, da reencarnação. Passe, Rui, por favor. Aí Nicodemos lhe disse: mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? E Jesus responde: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espantei do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Passe, Rui, por favor. Jesus indica que o corpo procede do corpo e o que o Espírito é independente dele. Então, por isso é o renascimento. O que é carne, o que é espírito. O espírito é independente porque, a partir do desenlace, né, com a morte do corpo físico, o corpo se transforma em uma matéria inerte e o espírito segue a sua caminhada apenas com seu corpo perispiritual. O espírito utiliza o corpo como uma ferramenta, né, para atuar na matéria. Mas sem o espírito, o corpo perde a vitalidade e se deteriora, né? Se decompõe. Seus elementos se decompõem. Jesus então disse para Nicodemos: o espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Realmente nós não sabemos, né? Quando encarnamos, né? De onde veio, até nós mesmos, de onde viemos, né? E para onde vamos após a nossa morte, né? O espírito é livre. Pode passar, Rui, por favor. Então, Nicodemos pergunta: como se pode fazer isso, o renascer?
Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Então, Jesus estava explicando para ele já tinha algum conhecimento e, mesmo assim, ele estava descrente, ele estava cético e dizia que não sabia como é que acontecia esse processo. Então, Jesus diz a ele: se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das coisas celestiais? Pode passar, Rui, por favor. Então, Jesus sancionou a crença da pluralidade das existências e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária para o aprimoramento do espírito. Se essa crença fosse um erro, ele não deixaria de combatê-la, porque a cada existência o espírito se aprimora, ele vem para trabalhar as suas más inclinações, as suas imperfeições, porque Deus nos cria simples e ignorantes, né? Todos os espíritos são criados da mesma forma, simples e ignorantes, mas tem uma meta a cumprir, que é a evolução, que é o progresso espiritual, até chegar ao o mais próximo possível da perfeição, que nós não sabemos exatamente como só não pode ser a perfeição absoluta, que essa é de Deus, mas dentro da perfeição relativa, a meta espiritual é atingir esse nível de consciência mais elevado possível. Por isso, há necessidades reencarnatórias, né? A cada experiência vivida, nós acrescentamos alguma coisa a mais, né? No nosso aprimoramento, né? A lapidação espiritual, digamos assim, né? Quanto mais nós nos conhecemos as nossas capacidades, quanto mais nós nos esforçamos para trabalhar essas más inclinações, quanto mais nós nos aprimoramos intelectual e principalmente moralmente, melhor nós conseguimos vencer essas etapas, né? E andar um pouquinho mais depressa para atingir a meta, para chegar aonde nós temos que chegar, que é no estágio de espírito puro. Pode passar, Rui, por favor. Então, quando dos efeitos se quer remontar as causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. É o que Kardec vem nos dizer. Então, muitas coisas que nós passamos durante a cada encarnação, nós não entendemos por que passamos, né? As dificuldades, as dores, os sofrimentos, ou até mesmo as alegrias, né? Mas muitos são efeitos ainda, não se sabe as causas, temos que buscar as causas. Então, a partir do momento que nós já temos esse conhecimento um pouquinho mais adiantado, acho que torna-se mais fácil a visão que nós temos da nossa vida, do que nós queremos daqui para frente, o que nós queremos plantar para colher no futuro, né? Porque hoje estamos colhendo o que plantamos no passado. Muitas das nossas aflições são efeitos de atos, de práticas que fizemos agora, nesta encarnação mesmo, mas muitas a gente sabe que vêm de vidas passadas, né? Muitas mágoas, muitos ressentimentos, muitas dores, muitas coisas que praticamos, muitos atos que praticamos e que hoje estamos tendo que resgatar, que são as expiações. Mas a encarnação não é só feita de expiação, também temos as provas que nós temos que vencer. A cada uma nós viemos com provas a cumprir, né? Como se diz, Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. Então, nós temos que ir vencendo essas provas para ir crescendo, né? Progredindo cada vez mais. Somente a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai.
porque se encontra na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. A reencarnação vem explicar todas as dificuldades. Então, ele diz ao homem de onde ele vem do mundo espiritual, e ele vai voltar para o mundo espiritual após o desencarne, né? Então, por esse motivo é que a reencarnação é que vem justificar todas essas diferenças que nós encontramos na nossa sociedade, né? Pode passar, Rui, por favor. Bom, Kardec vem nos dizer que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e, por isso, tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. É isso. Se acreditássemos que tudo se acaba com a morte, não haveria sentido em nada do que nos acontece, né? Então, um dos princípios básicos é a imortalidade da alma, né? E essa pluralidade das existências, que é a reencarnação, é que vai fazer com que a gente tenha consciência do nosso papel na vida. Pode passar, Rui, por favor. Bom, então eu volto ao título em que do capítulo, que Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este ver que ele diz aí é aquele ver das expressões que ele repetiu seguidamente. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Não é o ver, enxergar, o ver físico, mas é o ver no sentido de sentir, estar nele, né? Chegar ao ponto de sentir-se um com Deus, né? Chegar ao reino de Deus, mas não é num lugar circunscrito. Vou ver como é que é lá. Não, é o nosso estágio realmente de espírito puro, quando chegarmos a espírito puro, que lá também tem gradações, mas chegar num estágio tal como Cristo chegou, né, para compreender Deus e, como ele diz, para ver Deus, né? É um ver diferente, é um ver do conhecimento, é o ver do sentimento, é o ver de saber onde está, é o estágio, acho que, máximo de consciência. Tá? Então, peço desculpas pelo meu estado nervoso, mais uma vez, e eu concluo aqui a minha parte e passo para a Manuela dar seguimento ao capítulo. E muito obrigada. Manuela, já abri então seu microfone, dando continuidade à fala. Ótimo, Ju, gostei muitíssimo. Parabéns. Vamos lá, Manuela, então. Boa noite a todos. Dando continuidade ao capítulo, vamos passar agora para o tópico 18, que fala sobre reencarnação e os laços de família. A reencarnação fortalece os laços de família e eles não sofrem nenhuma destruição com o fim da vida material. Contrariamente ao que se pode pensar na erraticidade no espaço, as famílias espirituais permanecem e vão fortalecendo os seus laços à medida que vão desenvolvendo, encarnados e desencarnados se auxiliam. Inclusive aqueles que, por qualquer motivo, por provas, permaneceram com um desenvolvimento um pouco mais lento, contam com o auxílio daqueles que estão com desenvolvimento mais progressivo, digamos assim, para auxiliá-los também, dando seguimento a esse caminho que é chegar ao espírito puro. Pode passar, Rui, por favor. As afeições espirituais é que são duráveis. Acontecem de famílias
terem aqui na Terra, ou não necessariamente famílias, mas amigos, que se aproximam por motivo terreno de interesse, e nestas situações, essas pessoas nada representam uma para as outras verdadeiramente, de modo que nesta situação a morte os separa. Mas aqueles que têm um verdadeiro laço espiritual é durável e vai permanecer. À medida que nós avançamos no aperfeiçoamento, as afeições recíprocas vão se depurando e se tornam livres do egoísmo e das paixões terrenas que normalmente as abalam, as enfraquecem. Pode passar, por gentileza. A união e a afeição que existem entre parentes demonstram a simpatia anterior que os aproximou. Ou seja, essa união e afeição vem de muito tempo e vai persistir, mesmo após seguidas encarnações. As encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos na mesma família, no mesmo grupo familiar, ou ainda num grupo que não tenha um laço sanguíneo, mas tenha que conviver por qualquer razão, tem um duplo objetivo. Tanto servir de prova para aqueles que nasceram nesse meio, a que são estranhos, como meio de progresso para outros. Ambos vão se auxiliar. Aqueles que têm que conviver com o ser estranho vão auxiliá-lo a melhorar, a progredir, e ele também, através dessa prova, vai seguir no caminho do aperfeiçoamento. É desta maneira que se dá a fusão das diferentes categorias de espíritos, como também se dá na Terra a fusão das raças e dos povos. Pode passar. Existem aqueles que têm a preocupação com o aumento indefinido do número de parentes. O número de encarnações não é causa de aumento indefinido do número de parentes, porque no mundo espiritual, o homem sempre encontrará aqueles a quem ele já tem uma afeição, e ele se liga na Terra novamente, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Hoje pode ser o pai, amanhã pode ser o filho, ou pode, em encarnações seguidas, ter o mesmo tipo de laço familiar. A reencarnação e o consequente progresso implicam na perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí vão se estreitando cada vez mais os laços de afeição. É dizer, à medida que nós convivemos, ainda que em mundos, digamos, diversos, os encarnados e desencarnados continuam mantendo a sua ligação e se auxiliando, e vão fortalecendo seus laços cada vez mais. Pode passar, por favor. Temos aí a doutrina antirreencarnacionista, que é defendida por alguns e que não se sustenta, porque ela anula a preexistência da alma. O que é que ela defende? Que nós teremos essa vida, vai se encerrar e nada mais virá depois disso. Isso reduz os laços familiares, a filiação familiar, a filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Dessa doutrina, nós temos que a sorte das almas se acha determinada de forma irrevogável, após essa única existência. Implica na cessação do progresso, que é um caminho definitivo ao céu ou ao inferno. E implica também na ruptura absoluta dos laços de família. É dizer, acabou aqui, nada mais haverá. Pode passar, Rui, por favor. Temos, assim, 4 alternativas. Rui, pode passar. Obrigada. Temos, assim, 4 alternativas. O nada, de acordo com a doutrina materialista. A absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. A individualidade, com a fixação definitiva da sorte, que é defendida pela Igreja. E a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Nas 2 primeiras, acabou a vida, acabou qualquer ligação e as famílias não se encontrarão novamente. Aqueles laços familiares se encerrarão ali. Nas 2 últimas, a terceira, esses laços poderão seguir se a sorte for a mesma, ou o céu ou o inferno, e na 4ª, esses laços vão se fortalecer sempre mais, porque vão seguir no caminho da evolução. Pode passar, por favor.
A encarnação carece de limites traçados, posto que a materialidade do envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. A cada degrau evolutivo, o espírito vai se purificando, o envoltório vai se tornando tão diáfano até alcançar praticamente o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito vai revestir o invólucro apropriado àquela natureza. A encarnação, como se verifica na Terra, se limita aos mundos inferiores. Então, se o espírito encarna num mundo mais evoluído, o seu envoltório vai ser próprio à natureza daquele mundo e, portanto, mais diáfano. À medida que o espírito encarna num mundo mais evoluído, ele terá um envoltório também apropriado para esta natureza. Pode passar, por favor. A depuração completa do perispírito é condição dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, eles não ficam presos a estes mundos como ocorre nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram os espíritos mais evoluídos lhes permite ir a toda parte, desde que tenham missões que lhes sejam confiadas a cumprir. Diferentemente daqueles que estão ainda no estágio que encarnamos em mundos mais evoluídos, não podemos deles sair para visitar ou cumprir qualquer tarefa em mundos mais evoluídos, mais adiantados. Nem teríamos condição moral e até mesmo invólucro para isso. Pode passar, por favor. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Daí vem a necessidade da encarnação. A encarnação nos é necessária para desenvolver não só a moral, mas também a inteligência. A atividade material auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus distribui igualmente para todos os seus filhos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder. Precisamos da encarnação para desenvolver o livre-arbítrio. Pode passar, Rui, por favor. Conscientes de que a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, temos que ter em mente também que a encarnação é uma tarefa que Deus nos impõe para que nós desenvolvamos o livre-arbítrio e possamos seguir no caminho evolutivo. A encarnação se torna um castigo para aqueles espíritos que usam mal da liberdade que Deus concede e, desta forma, retardam a sua marcha evolutiva. E assim como um aluno que repete indefinidamente uma série, ele vai se ver também indefinidamente passando por provas semelhantes. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Já para o homem esclarecido, é um castigo pela necessidade de se ver prolongar a permanência em mundos inferiores. Pode passar, por favor, Rui. Deus, tudo que Deus faz tem a sua utilidade. Da mesma forma, tem um fim útil a reencarnação no mesmo globo. Por que que os espíritos se reencontram naquela encarnação no mesmo globo? Tanto para reparar danos recíprocos anteriormente cometidos, quanto para que sejam estabelecidas sobre a base espiritual os laços de família. Dessa forma, os laços de família se apoiam na lei natural e trazem consigo os princípios da solidariedade, fraternidade e igualdade. Agradeço a todos, peço desculpas, tanto